Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar sobre a condição do desviado, ou seja, a condição daqueles que se desviam da palavra de Deus. Este assunto é um tanto quanto delicado porque existem várias teorias a respeito e muitas pessoas se apegam a teorias que são humanas ou teorias que mais as agradam e se esquece de recorrer ao que diz a palavra de Deus, né? Mas Lutero disse isso, mas segundo Calvino, mas segundo Armínio, segundo Agostinho, segundo o pastor X, o reverendo Y, segundo os grandes estudiosos, etc, etc. Mas o que diz a Bíblia? O que Deus fala? Essa deve ser a maior de nossas preocupações, pois a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Por isso, antes de recorrer aos renomados estudiosos, nós temos que nos aprofundar no estudo pessoal da Bíblia e particular com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque as coisas espirituais são compreendidas espiritualmente e só podem ser entendidas e discernidas pelas pessoas que são espirituais, as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não são capazes de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. A nossa prioridade, ela tem que ser o seguinte: não é o que diz fulano ou Bertrando, mas primeiramente o que diz a palavra de Deus e o que o Espírito Santo diz através dela. E acreditem, muitas vezes o que a Bíblia nos diz vai nos confrontar, nos moralizar, nos disciplinar, nos corrigir, e nós não iremos gostar, porque vai cortar a nossa carne e nós não vamos achar isso bom. Conforme o Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, versos 16 e 17, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E por que eu estou dizendo isso? Porque grande parte dos seres humanos não gostam de ser ensinados, não gostam de ser repreendidos, não gostam de ser corrigidos, não gostam de ser instruídos. Porque ao contrário do que muitos pensam, a situação de quem está desviado de acordo com o que a Bíblia diz não é boa, é muito ruim. Pois a condição de quem está desviado ou afastado do Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, não é uma situação de salvação, mas de total perdição. Mas pastor, então você está dizendo que o crente perde a salvação? Não. Eu estou dizendo que o homem renuncia à salvação a partir do momento em que ele vira as costas para o Evangelho e decide se afastar de Jesus. Porque o homem não pode perder o que nunca teve. Tem muita gente que está enganada por aí porque acha que tem a salvação só porque está dentro de uma igreja. Só que não tem a salvação porque não tem uma atitude de quem foi salvo por Cristo. Paulo, diz em 2 Coríntios, no capítulo 17, no capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Quem tem Jesus e está em Jesus é uma nova pessoa, a vida muda, as atitudes mudam, como diz a carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o poder do príncipe do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos, pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ou seja, antes de confessar a Jesus como Senhor de sua vida, o homem está morto em suas transgressões e pecados. E segue o príncipe do poder do ar, que é o diabo. Vive por satisfazer a vontade da carne, além de seguir os próprios desejos e pensamentos. Mas depois que confessa Jesus como Senhor e Salvador, a situação muda.
Porque o homem recebe a vida de Cristo e é salvo pela graça, ou seja, a pessoa é transformada por Cristo, liberta do poder de Satanás e deixa de ser escrava da carne e dos próprios pensamentos e desejos. Então, a parte de Jesus foi nos salvar, e agora, uma vez salvos, cabe a nós nos mantermos firmes, vigiando e orando para não cairmos em tentação. Por isso que a palavra de Deus usa termos como vigiar, orar, ser forte, corajoso, animar-se, cuidar para não cair, perseverar na fé, manter a confiança, perseverar, ter fé abundante ou uma fé fervorosa. Temos que fazer a nossa parte, não porque tenhamos algum mérito na nossa salvação, não, mas porque uma vez que fomos salvos por Jesus e confessamos Jesus Cristo como Senhor, nós temos a obrigação de obedecer o que diz a palavra de Deus. Obedecer não para sermos salvos, mas porque é a obrigação de todo aquele que se diz filho de Deus. A obrigação de todo filho é obedecer ao Pai. O que mostra que realmente somos salvos, fomos transformados e alcançados pelo Evangelho, é o fato de renunciar a nós mesmos, de nos submetermos à vontade de Deus, como o apóstolo Paulo diz, vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Então, nós vemos duas situações aqui, uma antes de Jesus e a outra depois de Jesus. Antes de Jesus, o homem não fazia a vontade de Deus, fazia a vontade da própria carne. E depois de Jesus, o homem se torna obediente e se esforça em fazer a vontade de Deus. O problema é que a gente gosta de responsabilizar a Deus por tudo o que fazemos. Jogamos a responsabilidade em cima de Deus, né, para que nós venhamos ficar bem. A gente pega aquela palavra que Jesus Cristo disse em João, no capítulo 6, verso 37... Todo que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. A gente pega essa palavra e acha que Jesus está assumindo um compromisso por ele e por nós. Só que nesse texto Jesus está assumindo um compromisso por ele. Ele vai cumprir o que ele disse, jamais nos lançará fora. Deus tem o compromisso com a palavra dele e não com o que o homem falou sem autorização ou porque interpretou de acordo com a sua própria conivência ou conveniência. E mais, eu digo mais uma vez, Jesus Cristo ele cumpre a sua palavra, jamais lançará fora. Não é Deus que lança o homem fora da sua presença, ou toma a salvação, mas é o homem que renuncia à salvação para voltar para o mundo. O mesmo Jesus que diz, jamais lançará fora aquele que for a ele, é o mesmo que diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Está escrito em Mateus capítulo 10, 22 e Mateus 24, 13. É igual casamento, por isso que Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. O noivo tem a responsabilidade sobre a sua palavra, da mesma forma a noiva. Quando o noivo diz, eu prometo lhe ser fiel por toda a minha vida, é como Jesus dizendo, eu jamais lançarei fora. Da mesma forma, como a noiva diz, eu prometo lhe ser fiel por toda a minha vida, é como eu e você que naquele dia levantamos as mãos e confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É como eu e você naquele dia, no dia do que batizamos, lembra? Em que nós dissemos de livre e espontânea vontade sim, quando fomos perguntados se estamos dispostos a viver e a morrer por Cristo. Ninguém nos obrigou. Então essa é a nossa obrigação, de honrar a nossa palavra, porque nós podemos ter a convicção que Deus irá honrar a palavra dele. E da mesma forma que o cônjuge quebra a sua palavra de fidelidade e de aliança quando adultera, nós quebramos a nossa palavra, o nosso compromisso, quando nós nos desviamos do Evangelho e viramos as costas para Jesus. A Bíblia repassa uma visão muito clara sobre o desviado. Ela retrata o desviado como uma espécie de traidor. Preste atenção nesse texto de 2 Pedro, no capítulo 2, a partir do verso 20. Diz assim, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados e estão em pior estado do que a princípio. Teria sido melhor não ter conhecimento do caminho da justiça do que depois de terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio que diz, o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada ao esponjador de lama. Não é brincadeira. Desviar-se do Evangelho é o mesmo que trair Jesus. Por isso que o texto fala que o estado é pior do que aqueles que não se converteram. Por quê?
Porque os que não se converteram, pelo menos eles têm a desculpa de dizer que não conhece a palavra. Agora, quem está desviado, ele conhece a verdade, ele experimentou da graça de Deus, ele experimentou a graça do perdão, a graça da salvação, e ainda assim virou as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Abriu mão da aliança de Deus para flertar e adulterar com o mundo. Por isso que em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 26 diz, nós vemos um texto muito pesado que diz, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem está desviado, de acordo com esse texto, fez 3 coisas terríveis. Pisou aos pés o Filho de Deus, é o mesmo que fazer Jesus passar por humilhação. O que uma pessoa que é vítima de adultério sente? É o mesmo que Jesus Cristo sente sobre o desviado, se sente traído. Segundo, profanou o sangue da aliança, ou seja, abriu mão do compromisso que havia assumido com o próprio Deus, experimentou da graça, da misericórdia de Deus e depois trocou tudo isso para o lixo, pelo lixo que o mundo oferece. E a terceira coisa é que insultou o Espírito da graça, ou seja, está desviado, vive longe da presença de Deus e acha que está salvo. É a graça barata que se tem vendido por aí. É muito fácil, gente. Primeiro eu me converto, depois eu volto para o mundo, volto a fazer o que eu fazia antes e beleza, eu vou para o céu do mesmo jeito. Me ajuda aí, né? Mas pastor, e a graça de Deus? A graça de Deus está no fato dele ser fiel. Pois Deus é um marido que é fiel e ama a esposa com amor incondicional e por isso sempre receberá a esposa de volta. Mas a esposa tem que voltar para casa, se arrepender, pedir perdão e se reconciliar com o esposo. A graça de Deus está no fato de Deus ser fiel, porque Deus é o pai que recebe o filho que volta para casa. Mas se o filho voltar para casa, se arrepender, pedir perdão e se reconciliar com o pai. Lembra-se da parábola do filho pródigo? Por que o filho foi reconciliado? Primeiro, ele se arrependeu. Segundo, ele voltou para casa, voltou para os braços do pai. Terceiro, ele se humilhou diante do pai. Ele disse, pai, trata-me como um dos seus empregados. Eu não mereço de ser chamado seu filho. E a quarta coisa, ele pediu perdão. E Deus perdoa, isso é graça. Deus sempre perdoa, embora sejamos pecadores. Deus é rico em misericórdia e sempre perdoa um coração arrependido. Isso é graça. Deus sempre recebe de volta. Pois embora sejamos adúlteros, Deus ele é fiel. Isso é graça. 1 João no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Deus sempre fez e faz a parte dele. Mas isso não significa que nós não devamos fazer a nossa parte. Filipenses no capítulo 2, verso 12. De sorte que, meus amados, de modo como obedecertes sempre, não como na minha presença somente, mas muito mais agora, na minha ausência. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Efetuar a salvação é obedecer, é perseverar, como Jesus Cristo disse em Lucas, no capítulo 21, verso 19. É perseverando que vocês obterão a vida. O problema é que a gente joga a responsabilidade toda para Deus porque não queremos fazer a nossa parte. Deus ele fala, não te deixarei, não te desampararei. Ou seja, Deus vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Só que nós esquecemos que quem desviou, quem virou as costas nessa aliança, não foi Deus, foi o homem, fomos nós. Deus se mantém fiel, Deus não nos abandonou e sempre nos acolherá de volta se nos arrependermos. O outro problema é que muitas vezes a gente foge das regras e quer impor o que pensamos para ficarmos mais confortáveis. Não é por mérito ou demérito, mas é por uma questão de compromisso, renúncia, cruz e fé.
Colossenses no capítulo 1, a partir do verso 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes, vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo da lei. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Prestou atenção na condicional? Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-lo diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Ou seja, vigiai e orai para não cair em tentação. Fique firme, persevere, tenha bom ânimo. A recompensa é só para aqueles que completam a jornada. Gente, será tão bom ouvir de Deus. Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Mas para isso nós temos que ser fiéis. Lembre-se que Jesus Cristo disse em Mateus no capítulo 7, verso 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então seja fiel, não se desvie. O fato de sermos salvos pela graça de Deus não significa que não tenhamos a obrigação de andarmos na linha. Persevere, obedeça, tenha fé e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima jornada, o nosso próximo estudo. Fique em paz. Deus te abençoe.